Sou a professora Fabrícia Quintanilha, cumprimento vocês, alunos. Estarei falando sobre a humanização do nascimento, a fisiologia do recém-nascido e a adaptação da vida extrauterina. Todas as pessoas passam por períodos de transições importantes em suas vidas, mas, sem dúvida, a principal e mais importante transição é do nascimento, pois, após esse evento, existe a necessidade de uma rápida adaptação à nova experiência de estar no mundo, garantindo assim a sobrevivência. O nascimento é caracterizado pela completa expulsão ou extração do feto do ventre materno e é considerado com vida o recém-nascido que apresente respiração, batimento cardíaco, pulsação do funículo umbilical ou qualquer movimento efetivo da musculatura voluntária. A adaptação do recém-nascido à vida extrauterina é favorecida pelo trabalho de parto, porque este ocasiona modificações nos sistemas e órgãos do feto. A vida de parturição influencia no processo de adaptação, principalmente em relação ao sistema respiratório, onde problemas como doença da membrana hialina, má adaptação pulmonar, infecção, aspiração do mecônio e pneumotórax ocorrem em maiores porcentagens em bebês nascidos de cesariana do que por via vaginal. O sistema cardiovascular também é afetado, onde a frequência cardíaca e os níveis de pressão sistólica e diastólica são mais elevados no parto vaginal, nas primeiras 2 horas de vida. Humanização é uma estratégia de interferência no processo de produção de saúde, levando em conta os sujeitos, quando mobilizados, são capazes de transformar realidades, transformando-se assim próprios nesse mesmo processo, focar na mãe e bebê, e a gestante é a protagonista do seu trabalho de parto e parto. A humanização é uma importante questão a ser esclarecida, e que o termo parto humanizado não pode ser entendido como um tipo de parto, onde alguns detalhes externos o definem como tal. É assumir uma postura respeitosa quanto aos desejos e necessidades da mãe. Há medidas que também podem ser adotadas em uma cesariana que a qualifique como humanizada. Embora seja uma cirurgia, na cesariana não é preciso deixar de lado o calor e o amor que mãe e bebê precisam trocar nas primeiras instantes dessa relação. Os 3 pilares para a humanização no nascimento, que é o atendimento e preparação psicofísica do casal ou da mulher por uma equipe multidisciplinar, respeito ao processo fisiológico do nascimento e respeito aos valores culturais do casal. O nascimento humanizado. E eu? Estou seguro de tudo que é feito por mim antes e depois do parto? A Portaria do Ministério da Saúde de 1067, de 4 de julho de 2005, que todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal e segura. O que é bom para ele? Deixar fluir naturalmente, evitar procedimentos desnecessários com os recém-nascidos. Recém-nascidos saudáveis e vigorosos não precisam ser aspirados nem receber oxigênio inalatório. Devem ser aquecidos e secados em contato com as suas mães. E a aspiração, que é um procedimento que ela ativa o reflexo vagal, gerando uma apneia e, consequentemente, até uma parada cardiorrespiratória. O que não é bom para ele? O segmento da cesárea, como nascer, ir para o berçário,
Após 3 horas, volta para a mãe, em estado fisiológico da letargia. Aí ele é um bebê preguiçoso para mamar e nós interferimos na amamentação. E muitas das vezes, eles recebem uma alta com a fórmula prescrita, uma fórmula láctea. O que é bom para ele? Respeito à hora dourada, que é uma intervenção hormonal, é a hora perfeita para se aproximar. Geralmente, em torno de 10 a 15 minutos, o bebê procura o peito, o silêncio. E a melatonina, que é um hormônio da escuridão, reduz a atividade neocortical materna. O contato pele a pele faz parte de um conjunto de ações que possui este paradigma do cuidado. Olhar a mulher e o bebê como protagonismo de um evento. E a hora de ouro representa a oportunidade de ouro para fortalecer vínculos, diminuir riscos para a saúde do bebê e estabelecer a amamentação com sucesso. É tão importante para o seu futuro, pois diminui a mortalidade e traz a avaliação da vitalidade, muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Então, a avaliação da vitalidade ao nascer, se tem ausência de mecônico, se a gestação foi a termo, se tem um tônus bom, se está respirando ou chorando. E esse contato pele a pele faz parte de um conjunto de ações que possui esse paradigma de cuidado. Olhar a mulher e o bebê como protagonismo desse evento. A avaliação da vitalidade do recém-nascido é uma escala de Apgar que foi criada por uma médica norte-americana, que tem como objetivo de avaliar a vitalidade do recém-nascido. O teste de Apgar foi criado para ser realizado no 1º e 5º minuto de vida da criança e baseia-se em 5 critérios de avaliação, que é a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, prontidão reflexa e a cor da pele. Então, esse gráfico demonstra exatamente isso e ele é pontuado. E essas pontuações vão somando. E aí vocês vão observar sempre na caderneta desse bebê, dessa criança, e naquele cartão branco, geralmente é branco, que o hospital fornece. Apgar no 1º minuto e Apgar no 5º minuto. Avaliação ao nascer, A frequência cardíaca e a respiração é de suma importância desde o momento que esse bebê nasce. O que realmente importa em relação ao controle térmico, Um ambiente em torno de 26 graus, esse RN termo, recepcionar em campos aquecidos, secar, desprezar campos úmidos, cobrir em campos secos e como tomar banho em dia de frio e não se secar. Assistência ao recém-nascido com boa vitalidade. A laqueadura do cordão umbilical, fixa o clamp a distância de 2 a 3 centímetros do anel umbilical. Verificar a presença das 2 artérias e uma veia umbilical. A amamentação, colocá-lo no colo da mãe, o posicionamento da criança deve permitir movimentos respiratórios efetivos que previne morbidade e mortalidade. E antropometria, que é a realização do exame físico simplificado, incluindo peso, comprimento e os perímetros cefálico, torácico e abdominal. Assistência ao RN com boa vitalidade. Amamentação sem demora, colocá-lo no colo da mãe como fonte de calor. E esse posicionamento da criança deve permitir movimentos respiratórios efetivos e iniciar a amamentação, porque previne morbidade e mortalidade. E essa antropometria, que é realizar o exame físico simplificado, incluindo peso, comprimento e os perímetros. E a prevenção da oftalmia gonocócica, que é pelo método de Credé, a princípio, retira o vértex da região ocular com gaze seca ou umedecida com água, afastar as pálpebras, como mostra na fotografia,
instilar uma gota de nitrato de prata de 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho e a seguir massagear suavemente as pálpebras, deslizando-as sobre o globo ocular. Em alguns países desenvolvidos já estão abandonando o nitrato de prata, porque efetivamente um pré-natal bem feito, no qual a mulher não apresentou nenhuma infecção, né? Nesses países, os estudos mostraram que não há necessidade de fazer o método de CREDE. Prevenção, né, do sangramento por deficiência de vitamina K. Também é uma administração já na sala de parto, você vê aí na fotografia, né? A coagulação sanguínea, né, devido à ausência da atividade bacteriana do trato gastrointestinal do recém-nascido, não tem condições de sintetizar a vitamina K, responsável pela ativação de fatores de coagulação. Então, é administrado. Ela pode ser administrada 2 mg via oral ao nascimento ou logo após, seguida por uma dose de 2 mg entre o 4º e o 7º dia. Para os amamentados exclusivamente, uma terceira dose de 2 mg via oral deve ser administrada após a 4ª e a 7ª semana de vida, por causa dos níveis variáveis de baixos de vitamina K no leite materno e a inadequada produção endógena. Porém, né, uma única dose, geralmente, né, por via intramuscular, para os quais não assegure o recebimento de uma segunda dose por via oral, ou no caso de aleitamento materno, para os quais não se assegure o recebimento de uma terceira dose por via oral. Então, assim, é uma prática preconizada até pelo Ministério da Saúde, a administração por via intramuscular. A identificação do RN, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta a identificação do RN mediante o registro da sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. É realizado no prontuário nas 3 vias de declaração de nascido vivo. E as pulseiras devem ser colocadas da mãe no RN, contendo o nome da mãe, o registro hospitalar, a data e a hora do nascimento e o sexo do recém-nascido. Adaptação da vida extrauterina, né? O parto vaginal, ele favorece porque ele realiza a compressão torácica, gerando a drenagem do líquido nos pulmões. O nascido por cesárea não sofre a compressão torácica, seguida pela expansão, tendo maior risco de sofrimento respiratório. Adaptações do sistema respiratório. Durante a gravidez, o feto tem seu sangue oxigenado e gás carbônico eliminado através da placenta, uma vez que seus pulmões estão inativos. Logo após a expulsão, o recém-nascido deve estabelecer sua respiração através dos alvéolos, substituindo o líquido pulmonar por um ar atmosférico, de maneira apropriada no primeiro minuto de vida. Então, com a compressão do tórax ao passar pelo canal vaginal, cerca de 1/3 do líquido pulmonar é expelido pela boca e nariz. Provavelmente você já deve ter visto alguma fotografia na internet, né? Um bebê nascendo, no qual ele libera esse líquido na hora que está passando mesmo pelo canal. E os restantes são absorvidos pela circulação pulmonar e o sistema linfático dentro de 6 a 24 horas após o nascimento. E após as primeiras respirações, o recém-nascido assume uma atividade ventilatória e de oxigenação, com a substituição do espaço antes ocupado pelos fluidos pulmonares para o ar atmosférico. E decorre, né, do reflexo desencadeado por pressão, luz, ruído. O resfriamento. A compressão torácica no parto, né, tem altas concentrações de gás carbônico e poucas de oxigênio. Adaptações do sistema termorregulação. A habilidade do corpo em promover balanço entre a produção de calor e perda. A temperatura corporal dentro dos valores adequados e é fundamental para a adaptação extrauterina. O adulto tem atividade muscular voluntária e involuntária. O recém-nascido, atividade muscular é inadequada ainda. E aí tem a gordura marrom, que é rica em vasos e terminações nervosas
de gordura, gerando oxidação no frio, sendo capaz de intenso metabolismo, gerando calor. O organismo materno é responsável pela manutenção de temperatura fetal e, ao ser expulso do ventre materno, o neonato sofre um brusco impacto térmico, tendo que se ajustar ao novo ambiente através da termogênese sem calafrio. A regulação e manutenção da temperatura é um dos fatores mais criteriosos na sobrevivência e estabilidade do recém-nascido. Por esse motivo, deve-se proporcionar um ambiente termicamente neutro para que o consumo de oxigênio seja suficiente para a manutenção da temperatura corporal. E a manutenção da temperatura corporal no neonato se dá por interações entre a temperatura ambiental, perda e produção de calor, sendo que a capacidade de termorregulação é pouco limitada. Então, a hipotermia e a hipertermia, né? São sérias consequências, né? Que geram bradicardia, apneia, aumento do estresse respiratório, aumento do consumo de glicose, a depressão de gordura marrom, gerando a falência cardiorrespiratória. E o mecanismo de perda de calor, né? Através da transferência do calor corporal pelas superfícies frias no ambiente que não estão em contato com o corpo. E a convecção, que é a perda do calor através do movimento do ar passando pela superfície da pele. E a condução, que é a perda do calor por contato direto com outro corpo. E a evaporação da perda do calor durante a conversão do estado. A função gastrointestinal, né? Após o nascimento, o neonato precisa assumir as funções antes realizadas pela placenta, que inclui o metabolismo de água, de proteínas, de carboidratos, de gorduras, vitaminas e minerais, a fim de manter um crescimento e desenvolvimento adequado. Mas devido à imaturidade do sistema digestório, o recém-nascido apresenta dificuldades em metabolizar o alimento, em virtude de deficiência de enzimas pancreáticas e hepáticas. O início da amamentação, né, precoce, fisicamente estável, reflexo de sucção e deglutição. A demora na alimentação esgota reservas limitadas do glicogênio, gerando hipoglicemia e, consequentemente, o dano cerebral. A glicemia nas primeiras 24 horas geralmente tem que ser maior que 40 e depois das 48 horas maior que 60. A capacidade gástrica é em torno de 40 a 60 ml no primeiro dia de nascido. A peristalse é rápida, o esvaziamento em torno de 2 a 4 horas. A regurgitação presente em torno de 1 a 2 ml, pela imaturidade do esfíncter cárdia. As primeiras fezes, o mecônio, em torno de 12 a 24 horas após o parto, uma substância espessa, verde escura e inodora. E é uma secreção do trato intestinal. O sistema possui enzimas necessárias para digerir proteínas e carboidratos simples. Gordura é mais difícil. E no nascimento, o conteúdo do estômago e dos intestinos é estéril e tem pH neutro, que impede o crescimento da flora bacteriana normal no estômago e intestino. O bebê possui 4 sensações de paladar, reage aos odores e são capazes de sugar, engolir e respirar. E a língua tem um movimento para cima e para baixo, que é o reflexo de retrusão. A função renal do recém-nascido é um pouco imatura, o que torna suscetível, em casos de diarreias e vômitos, a desidratação, acidose e desequilíbrio eletrolítico. Os rins do neonato são ineficazes na secreção de íons de hidrogênio nos túbulos renais para a manutenção do equilíbrio ácido-básico, porque os túbulos renais são curtos e estreitos, inibindo a concentração e acidificação da urina. É imatura ao nascer, tem um risco para desidratação, o equilíbrio hídrico perde até 10% do peso durante os primeiros dias e o neonato urina logo após o nascimento, podendo ser vermelho escuro e nebulosa, urato, por conta da presença de uratos e muco. E o débito geralmente é 15 a 20 ml por dia.
O sistema imunológico do recém-nascido é diferente. E com o evento da parturição ocorre uma exposição do neonato às substâncias ou agentes que não estavam presentes intraútero, o que ativa os componentes da resposta imunológica. Por isso, é necessário o pleno funcionamento do sistema imunológico do feto e recém-nascido, para a diminuição da suscetibilidade a infecções, sejam elas bacterianas, virais, parasitárias e ou fúngicas. A imunidade natural, através de barreiras físicas, barreiras químicas ou micro-organismos não patogênicos. A imunidade adquirida depende do anticorpo ou imunoglobulinas, né? IgG, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. E a IgG é mais abundante, 80% de anticorpos circulantes, única capaz de atravessar a placenta, em torno da 20ª a 22ª semana de gestação, e protege contra bactérias, toxina bacteriana e agentes virais. A IgA, segunda maior presente no soro, não atravessa a placenta e protege mucosas de vírus e bactérias, encontrada no trato gastrointestinal, respiratório, presente na lágrima, na saliva, no colostro e leite humano. A IgM, encontrada no sangue, níveis no nascimento são baixas, a não ser que haja infecção congênita e não atravessa a placenta. Alguns anticorpos não atravessam a placenta e não há proteção contra doenças infecciosas, como a rubéola, citomegalovírus, herpes simples e zoster, a varicela e a Epstein-Barr. Infecções TORCH, que é a toxoplasmose, a sífilis, tuberculose, tripossonomíase, a malária. Chegam na bolsa amniótica pela placenta ou cérvix materna. Sistema hepatopoético, São as hemácias, Ela realiza a eritropoiese e estimula pelo fígado. A eritropoietina no terceiro trimestre para suprir as necessidades crescentes do oxigênio fetal em ambiente uterino. Os hormônios não ultrapassam a placenta e, pós o nascimento, disponibiliza de oxigênio pelo aumento da hemoglobina. Os eritrócitos, em torno da 4ª a 6ª semana, elas se agregam ao radical M, da hemoglobina, e aí ela faz a conjunção da bilirrubina, que é o pigmento biliar de coloração amarelada. O sistema hepático do recém-nascido é imaturo, mas tende a funcionar adequadamente em situações não patológicas. A liberação da bilirrubina, que é um subproduto da degradação das hemácias, que à medida que envelhece se tornam fragilizadas e são eliminadas da circulação pelo sistema fagocitário, sendo que as proteínas e o ferro são armazenados para usar posterior. O metabolismo e a excreção da bilirrubina, A bilirrubina circula no plasma e é captada pelos hepatócitos e alterada para o pigmento hidrossolúvel excretado na bile. E a alteração para o pigmento hidrossolúvel, a bilirrubina, libera em forma não conjugada, que é a bilirrubina indireta, lipossolúvel. Enzimas mais proteínas, que é a albumina, mais células do retículo endotelial, mais fígados, que processam a bilirrubina não conjugada, que é indireta, transformando em bilirrubina conjugada, que é direta. A bilirrubina conjugada direta é hidrossolúvel e penetra no sistema gastrointestinal por meio da bile excretada nas fezes. E quando tem um aumento, que as vias metabólicas imaturas do fígado não conseguem conjugar tão rapidamente a bilirrubina, gerando uma hiperbilirrubinemia fisiológica e patológica. A fisiológica, que a gente chama da icterícia fisiológica, a bilirrubina não conjugada, que é indireta, primeira semana se deposita na pele e mucosa, quando o bebê fica amarelo. E a etiologia geralmente ocorre pela perfusão e excreção hepática inadequada, pela ocitocina administrada à mãe, ou furosemida, ou lipídios no recém-nascido. E a patológica, que é a icterícia patológica, ela aparece geralmente 24 horas após o nascimento, ocorre um aumento da não conjugada com a conjugada, que é a bilirrubina total.
A etiologia e fatores de risco. Aumento da carga de bilirrubina pela incompatibilidade de RH, né, a BO, gera hemólise, né, que é a quebra da hemácia. E geralmente é pela coleção extravascular de sangue, né, que é cefalematoma, petequias, hemorragias ocultas, equimose, polissemia, sangue deglutido. Geralmente tudo isso pode gerar. E pela diminuição da eliminação da bilirrubina, diminuição da motilidade intestinal, pelo jejum prolongado, filho de mãe diabética, lesão celular hepática e pelo hipotireoidismo. Por isso que é muito importante a gente saber a história dessa mulher durante a gestação, o que houve de intercorrências, para possível evento adverso estarmos atentos. Uma mãe que fez diabetes gestacional, uma mãe que tem hipotireoidismo, ela pode apresentar, né, e saber a diferença de uma que é fisiológica e patológica. A patológica geralmente aparece nas primeiras 24 horas de nascimento. E a toxicidade da bilirrubina, né, que é incapaz de atravessar as membranas celulares. A bilirrubina de forma livre, a indireta não ligada à albumina barreira sanguínea cerebral, no sistema nervoso central, que dando a cor amarelada do tecido cerebral, né, que tem o nome de kernicterus, que é uma sequela permanente, como mostra a fotografia. Essas sequelas neurológicas são leves, né, que geram dificuldade do aprendizado, ou se não grave, retardo mental, perda de audição e visão. As funções neurológicas do recém-nascido são, em sua maioria, primitivas e controladas pelo tronco cerebral e medula espinhal. Apesar de não estar totalmente desenvolvido, o sistema neurológico realiza as funções necessárias para a sobrevivência do neonato, como estímulos, respirações iniciais, a manutenção do equilíbrio, ácido básico e regulação da temperatura corporal. O cérebro necessita de aporte constante de glicose e níveis elevados de oxigênio para manter um metabolismo celular adequado, né? Ele é desenvolvido o suficiente para funções complexas, estimular respirações iniciais, o equilíbrio ácido básico e a temperatura corporal, né? Que é controlada pelo tronco cerebral e medula espinhal. Tem um sistema autônomo e tronco cerebral que coordena as funções respiratórias e cardíacas. Nervos estão desenvolvidos, porém não totalmente cobertos por mielina, que dificulta os impulsos nervosos. O RN tem vários reflexos primários através da mielinização e o comando do córtex cerebral sobre o controle voluntário. E é importante que a alta concentração de oxigênio e de glicose para funcionar. Por isso que lembra quando eu falei lá atrás dos níveis de glicose precisam ser monitorados, né? Principalmente nas 24, 48 horas, porque se tem queda pode fazer alguma lesão cerebral. As adaptações comportamentais. 2 períodos de reatividade separados por uma fase de sono. O primeiro período de reatividade do nascimento até 30 minutos após o parto. Então, observar. Alerta, movimentar-se, poder parecer faminto. A frequência cardíaca e respiratória são elevadas e começa a baixar com a aproximação do próximo período. E o período de responsividade, que geralmente o bebê está diminuído, né? De 30 a 120 minutos, movimentos menos vigorosos e frequentes. É difícil acordar o RN ou interagir com ele. Segundo período de reatividade, acorda e mostra interesse por estímulo. Dura em torno de 2 a 8 horas. A frequência cardíaca, respiratória e peristalse aumenta, que é a eliminação do mecônio. Orientações sobre cuidados com o bebê devem ser dadas neste período. O atendimento ao recém-nascido é muito importante, uma vez que auxilia o processo de transição e adaptação à vida extrauterina. E os principais cuidados com o recém-nascido são a garantia e a manutenção da oxigenação, manutenção da temperatura corporal e prevenção da detecção e complicações do período de adaptação. O feto em desenvolvimento é completamente dependente do organismo materno e para a manutenção de todas as suas funções orgânicas e após o nascimento, passa por um período de transição até que se adapte
ao ambiente extrauterino. Muito obrigada. Me ponho à disponibilidade para qualquer dúvida ou eventualidade. Algumas referências